Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão para eu responder o irmãozinho protestante. Sabe esse pessoal que é anti-Santíssima Trindade? Pois é, de vez em quando eles aparecem com um monte de questões e falam que ninguém consegue responder, dá até risos. Mas antes disso, peço que você se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais. Não esqueça do meu apoia-se. É que com R$ 5 você ajuda uma família que precisa e leva um livro do tio Cláudio. O livro deste mês é A Igreja Primitiva era católica ou protestante? Eu respondo essa questão no livro. Assim como eu vou responder ao irmãozinho que colocou o seguinte: incoerências trinitárias só sendo louco para crer. Né? O rapazinho botou 20 perguntas, às quais eu respondi a todas elas. E aqui vocês vão ver uma coisa muito interessante: por que esse pessoal não acredita na Santíssima Trindade? Vamos então para a primeira pergunta. Os trinitários não conseguem explicar como o Pai é chamado de único Deus verdadeiro. Né? Eu fico assim, né? O cara não sabe, né? Não é o básico, isso aqui eu já respondi tantas vezes. Né? É só ele ver o seguinte: a palavra empregada ali é Shad, que significa unidade composta. Tipo, este é o único exército de Deus, este é o único corpo de Cristo, esta é a minha única família. Então é o que a Igreja Católica fala: Deus é único, mas não é solitário. Entenderam? Então o que acontece? Ele não usa a palavra hebraica que expressa a unidade absoluta, e sim unidade composta. Mas fazer o quê? Né? Segunda questão: não consegue explicar como Cristo, sendo Deus ou Deus homem, ou mesmo Espírito Santo, não sabem a data do fim, mesmo todos sendo um. Já a Igreja Católica já respondeu isso há muito tempo atrás. Jesus Cristo, quando ele vem à Terra, ele vem com as informações para a nossa salvação. Agora, o que eles não pegam é em Atos, quando Jesus pergunta para ele, ele fala: não cabe a vós saber. Então Jesus sabe disso. Né? Terceiro, não conseguem explicar como há perdão para quem não há perdão para quem pecar contra o Espírito Santo, mas quanto a Cristo há perdão. Porque o pecado contra o Espírito Santo é achar que Deus não lhe perdoa os pecados. Isso a Igreja Católica já cansou de falar e o cara não sabe explicar. Quer dizer, o cara nunca leu o catecismo, impressionante. Não conhece a doutrina católica. Não conseguem explicar como pode o enviado ser menor do que aquele que o enviou. E eu citei, olha só, você está comparando quem? Jesus com João Batista? Mas é João Batista que unge e batiza Jesus. Né? Então, são coisas assim, né, que os caras não desconhecem. Aí ele bota assim: errado, quem unge é Deus. Tá, então mostra Deus ungindo aí uma pessoa. Porque você tem o que? Samuel ungindo Davi. Né? João Batista ungindo Jesus. Correto? Mas o cara quer dizer que Deus desce lá pessoalmente. Então Deus usa uma pessoa para ungir a outra. Aliás, foi um privilégio daí. Né? Ele não lê a carta em Hebreus. Né? Mas deixa isso para lá. Continuemos, né? Porque o protestante ele não sabe o que é o plano de salvação funcional, né? Ele não consegue distinguir isso, esse pessoal antitrinitário. Porque a Bíblia fala, em certas ocasiões, Jesus se compara a Deus em igualdade e outras em inferioridade, como homem. Então há um plano de salvação, um regime funcional que o protestante não conhece.
Mas beleza, né? É, não conseguem explicar, né, como Cristo, sendo Deus mesmo nos céus, precisa de outro que lhe sujeite algo aos pés, né? Aí o gente do céu, o cara não sabe ler nada, cara, né? O texto, se você pegar a sujeição, é Salmo 8. Volta isso, que o protestante não entende. Está falando que o quê? Que isso tudo foi sujeitado aos pés do quê? Quando Cristo homem. O protestante desconhece o termo união hipostática, que eu vou falar mais adiante, né? Então, é impressionante, mas deixa isso para lá, né? Aí não consegue explicar por que o Cristo precisa que alguém lhe dê algo. E que esse filho também se sujeitará ao pai, como está em 1 Coríntios. Cara, é o pai quem doa. Ele não sabe como é que a Trindade funciona no plano de salvação, né? Aí bota, não consegue explicar porque mesmo no céu e tendo onisciência, o filho precisou receber revelação. Interessante, né, que quando eles citam Apocalipse 1:3, mas eles não citam Apocalipse 22, que fala que quem faz a revelação e refere-se a si mesmo é o próprio Cristo. Ele me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo, Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. É Jesus Cristo que revela. Eis que vem em breve, felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia desse livro. E continuando, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. Então, quando começa, a palavra foi revelada por Jesus Cristo, por Deus, ele está se referindo a ele mesmo. Se você ler o Apocalipse 22, é a conclusão que você tira. Aí o cara, você não está provando nada, só está falando o que você acha. Cara, português claro, não é o que eu acho, né? Aí, por exemplo, no número 7, por exemplo, você provou que Cristo recebeu a revelação de Deus. Caraca, velho, é só ler o 22, né? Mas aí é questão do cara parar de ler um versículo e ler a Bíblia, né? Pelo menos o livro que ele propõe se debater, né? Não consegue, oitavo, não consegue explicar porque o filho é chamado de primogênito, assim como Jacó e Isaú, né? E até mesmo os animais. Engraçado é que é aquela coisa, né? Jacó e Isaú, né? Isaú que nasceu primeiro, que era o primogênito, Jacó, né? Eu falei, cara, você pega Davi. Davi é chamado de primogênito entre os reis de Israel. Mas Davi não é nem o primeiro rei de Israel, tampouco entre seus irmãos. Primogênito deveria ser consagrado ao Senhor, recebendo a herança dobrada em relação aos demais irmãos. Embora o termo primogênito seja normalmente usado para designar o primeiro filho de um casal, ele também é empregado na Bíblia em relação a um dos demais filhos, que não é o mais velho, mas que tenha se destacado entre os irmãos. É o que eu falo, o primeiro homem criado é Adão. Agora, o primeiro entre os homens é Jesus Cristo. A não ser que você se ache maior que Jesus Cristo. É nesse sentido que Deus qualificou Israel, que não era a nação mais antiga da terra, de meu primogênito. Efraim, que é o segundo de José, chamando de eu primogênito. E Davi, que era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, e Deus o chama meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Né? Aí o cara coloca assim, entendi, concordo com essa segunda acepção da palavra primogênito, mas Colossenses é bem específico, dizer que
Cristo é o primogênito de toda a criação. Quer dizer, o cara não entendeu nada do que eu falei. Aí ele falou, de novo, você não provou o contrário. Claro, você não sabe português. Quanto mais eu vou debatendo com o cara, mais eu vejo que o cara não entende português. É uma parafernia. Aí, não consegue explicar como ele é o unigênito e o único gerado diretamente por Deus. Eu falei, cara, é só você me mostrar outro gerado por Deus. Você tem que me mostrar, se Jesus Cristo é o unigênito de Deus, tem que ter um outro gerado por Deus. Outro filho gerado por Deus. Né? Então, eu fico assim, né? Você pega Hebreus 1, você lê o primeiro capítulo de Hebreus, né? E ali e diz que Jesus Cristo não é Deus. Desculpa, você tem problema analfabeto, ou você é analfabeto ou você adulterou esse capítulo. Né? Que fala que Cristo está sentado à direita da majestade, no mais alto dos céus, tão superior aos anjos, né? Pois que quem dentre os anjos, Deus disse alguma vez, tu és meu filho, e hoje eu te gerei. E detalhe, nesse capítulo, Deus Pai chama o Filho de Deus. Tá? Então você já vê o seguinte, nenhum anjo foi gerado por Deus. O único gerado por Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda fala que todos os anjos devem adorar o Filho. Adorar é somente a Deus. O termo usado ali é adorar, que é o mesmo usado para Deus. Eu vou falar isso mais adiante, tá? Aí ele bota, não conseguem explicar como é que Deus tem sangue. Não, como é que Deus morre, né? Deus não morre, mas Jesus Cristo morreu. Eu falo para eles, o problema é que vocês acham que Jesus que morrer é deixar de existir. Porque ali fala que nós somos salvos pelo sangue de Deus. Atos dos Apóstolos 20, 28. E Deus não tem sangue. Se Deus não morre, Deus não tem sangue. Mas o texto é claro. Aí, cara, ele parte para a adulteração bíblica. Aí ele bota assim, Deus não tem sangue, sim Jesus Cristo. Veja você mesmo. Aí ele pega assim, prestai atenção a vós mesmos e a todo o rebanho, entre o qual o Espírito Santo vos designou surpreendente para pastorear e congregar de Deus, que ele comprou com o sangue de seu próprio filho. O seu próprio filho não existe no texto. Tá? O texto grego que eu peguei não tem a palavra filho no texto. O que ele fala é que Deus adquiriu com o seu próprio sangue. Essa é a tradução, mas é como eu falo, se não é como eu quero, eu vou lá e adultero. Essa é a máxima dos filhos de Lutero. O cara adulterou um texto bíblico. Por isso que ele não acredita em Trindade. Ah, se não é como eu quero, eu vou lá e adultero o texto. Está aqui o texto grego, meu amigo. Não existe filho em lugar nenhum. Tá? A palavra filho, huios, não existe. Ponto final. Então, pare de adulterar a Bíblia que você começa a acreditar na Trindade. Já começa daí. Tem um pouquinho de português. Né? Aí ele bota assim, o 11. Não consegue explicar como Deus não pode ser tentado e Cristo foi tentado. Aí eu citei para eles. Né? Salmo 78. Em seu coração tentaram a Deus, né, exigindo alimento mais apetitoso ao seu paladar. Aqui está falando de quê? Né? Do povo atravessando o deserto, que eles tentaram a Deus. Né? Aí o cara bota assim, ele pega o texto lá protestante dele. Passaram por Deus e passaram a pôr Deus à prova. O que é pôr Deus à prova, gente? O que é sinônimo de ser tentado. É o que eu falei, o cara não sabe português. O cara não sabe português. É impressionante. Né?
não conseguem explicar como ninguém pode ver a Deus, mas todos viram a Jesus. Aí não podem ver Deus em toda a sua glória. Moisés viu Deus pelas costas. Mas isso você tem que ter conhecimento bíblico, cara. 14. Não consegue explicar como Cristo não poderia colocar Tiago e João numa cadeira especial no reino, mas somente o Pai. Né? Aí ele esquece de João 14:2, onde fala que o próprio Cristo é que prepara essas moradas. Nós, dentro do Espírito Santo, dentro do corpo de Cristo, nós temos lugares determinados pelo próprio Cristo. Né? Aí ele botou, por que nessa hora Jesus Cristo não falou como Deus? É aquela coisa que eu já cansei de falar. Você tem que entender o papel da Trindade dentro do plano de salvação. Porque quando Jesus Cristo fala, olha, eu vou colocar vocês, eu tenho moradas para vocês, ele está falando como Deus. Né? Aí eu tentei explicar para ele, né, o que é a união hipostática, no número 13. Né? Não consegue explicar como Cristo, sendo Deus, pediu para que o cálice se afastasse dele. E ele afirmou, não seja feita a minha vontade. Né? Incoerente. Não acha? Se os dois eram uma só pessoa, a vontade devia ser igual de ambos. Quer dizer, ele não consegue entender a união hipostática, que Cristo tem duas naturezas, uma pessoa com duas naturezas. Tendo duas naturezas, ele tinha então duas inteligências, duas vontades. Uma inteligência divina, a do Filho de Deus, a do Verbo, da sabedoria eterna de Deus, e uma inteligência humana. Né? De uma vontade divina e a outra humana. Essas duas vontades sempre queriam a mesma coisa. Havia então em Cristo uma só vontade moral. Por isso é que Jesus Cristo fala. Quando Jesus Cristo errou no Horto das Oliveiras, Pai, se possível, afaste-me esse cálice, não se faça a tua vontade divina e não a minha humana. Assim também Cristo tudo sabia com sua inteligência divina, mas aprendia com sua inteligência humana. Por isso é que Nossa Senhora ensinou Jesus Cristo a falar quando ele era homem. Né? Por isso é que ele, aos 12 anos, né, quando ele se perde o templo de Jerusalém, ele responde aos doutores da lei como Deus. Né? Por isso, diz Nosso Senhor, que nem o filho do homem, ele, enquanto descendente de Adão, não sabia quando seria o fim do mundo. É claro que ele, como Deus, sabia esse dia do fim. Óbvio, evidente. Né? Tendo Cristo duas naturezas, ele tinha então duas inteligências. Né? Mas não sabia como homem. Como eu falei, chega em Atos e vê que ele sabe quando é o fim do mundo. Né? Aí o cara bota assim, desculpa, você colocou o que acha. Não é o que eu acho, é a realidade. Aí ele não faz sentido Cristo ser Deus e ser humano e esquecer a data. Isso não tem sentido nenhum. Para você, meu filho, que não sabe o que é união hipostática. Né? Para você que o único diploma honoris causa de argumento que tem é a própria ignorância. Se você estudasse o que era união hipostática, a natureza da salvação na Santíssima Trindade, não faria essas perguntas. Né? Décimo quinto, não consegue explicar por que Cristo disse que era somente para adorar a Deus. Eu já falei isso lá atrás. Né? Que não é Deus no absoluto. Deus, ele é único, mas não é solitário. Isso eu já expliquei lá atrás. Aí o cara bota assim, você precisa rever o significado da palavra adoração na Bíblia.
quando dirigida aos homens e quando dirigida a Deus. Eu quero que me mostre um homem sendo adorado na Bíblia. Isso não existe. Nem anjos são adorados na Bíblia. Você está perdendo seu tempo, pois não conseguiu provar nada. Textos e mais textos, repetições de que é uma mentira, é uma verdade. Não transformam mentira na verdade. Isso nunca vai acontecer, né? E detalhe, eu botei aqui, depois de ter adorado a Cristo, voltaram para Jerusalém em grande júbilo. Lucas 24. Né? Aí eu cheguei, né? Aí ele botou assim, você precisa ver o significado da palavra adoração na Bíblia. Gente do céu, peguei lá no grego, né? Ele ainda botou assim, em outras traduções, rezam e prestam homenagens. Na Bíblia do cara está rezando e prestando homenagem. Não é isso que está lá no grego. Fui lá no grego de novo. Está lá, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus. O mesmo termo, adorar, é usado para Cristo. Em Mateus 14, versículo 33. Em Mateus 28, versículo 17. Quer dizer, de novo, é o cara adulterando a Bíblia. Me mostra um homem, um anjo, sendo adorado. O único homem adorado na Bíblia é o Cristo, que é homem e Deus. Você não vai achar ninguém. Toda vez, o cara se prostrou diante de Pedro para adorá-lo. Pedro recusou. João se prostrou diante do anjo para adorá-lo. O anjo recusou. Não existe isso na Bíblia. Mas Moisés se prostrou diante do sogro, mas não no sentido de adorar. Senão Moisés estava cometendo idolatria. Para de adulterar a Bíblia, meu amigo. Para de adulterar a Bíblia. É dose. Não consegue explicar como Estevão só viu Deus e Cristo à destra, mas não viu o Espírito Santo. Quer dizer, o próprio Atos fala, 6, versículo 5, que Estevão estava cheio do Espírito Santo. O cara admite que você pode ter uma visão celestial sem auxílio do Espírito Santo, porque esse povo só alucina. O cara acha que pode ter revelação profética sem o auxílio do Espírito Santo. É dose, velho. Né? Não consegue explicar porque em Provérbios, ao qual Cristo falando desde do primeiro capítulo, foi gerado. Sim, foi gerado aonde? Desde a eternidade. O Senhor me criou como primícia de todas as suas obras, desde o princípio, antes do começo da terra. Né? Desde a eternidade, versículo 23. Se algo existe desde a eternidade, tá? É porque ele existe desde sempre. Então, até que eu falo, não existe um momento que Deus tenha sido burro. Um Deus burro não pode criar a sabedoria. Então, Deus sempre foi sábio. Então, a sabedoria sempre esteve com Deus. Aí o cara, você respondeu, Cristo foi criado. Obrigado por provar isso para mim. O cara não lê, não sabe o que é eternidade. Né? Aí o cara não confunda a sabedoria personificada. Pegue um contexto de cada vez. Conhece todas as passagens de Provérbios. Conhece, meu filho, mas não sabe entender. Você não entende português. Você não sabe o que é eternidade. Que Deus é imutável. Não houve tempo que o Pai não fosse Pai e que Deus não fosse amor. Deus ou é Pai desde a eternidade, porque Deus não muda. E Ele é amor desde a eternidade. Para que seja amor, tem que se ter um ente amado. Então o Pai sempre amou o Filho, e o Filho sempre amou o Pai. Por isso é que Deus é amor, porque desde a eternidade, desde o princípio Ele é amor, desde o princípio Deus é sabedoria, desde o princípio Deus é a verdade, desde o princípio Deus é a vida, antes que tudo fosse criado na eternidade. Acabou? Aí o cara, você está dando suas opiniões. Não, criatura, opinião não, estou te dando fato do que é a eternidade que você desconhece, com a sua ignorância. Né?
Aí não consegue explicar como Cristo, sendo Deus, pode morar aqui na terra, pois Deus não pode se esvaziar como Cristo, nem ver pessoalmente o mal. Da onde é que ele tira isso, gente? Da onde é que ele tira isso? Eu falei, cara, você acabou com a onisciência de Deus. E peguei o texto. Vossos olhos, Senhor, são por demais puros para verem o mal. Não podeis contemplar o sofrimento. Porque olhareis os ímpios e vos calareis, enquanto o malvado devora o justo. O texto está falando que Deus está perguntando, Deus, por que você olha o ímpio e vos cala, enquanto os malvados devoram o justo? Né? Vossos olhos, Deus, são por demais puros para ver o mal. Não podeis contemplar o sofrimento. Isso aqui, cara, ele está dizendo, ele diz que Deus tem hora que é onisciente, tem hora que Deus não é. Deus é todo poderoso, mas ele usa todo o poder ao máximo. Deus é onisciente, sim, mas ele usa toda a sua onisciência no máximo da sua capacidade. Quer dizer, tem hora que Deus é onisciente, tem hora que Deus não é. Contrariando o que está em Êxodo 7. Né? Versículo 7, Êxodo, capítulo 3. Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito. O que ele está falando aqui em Habacuque primeiro é a mesma coisa que fala, eu não suporto ver violência. Meus olhos não aguentam ver violência. Mas isso não significa que eu não a veja. Meus olhos não aguentam a fome, meus olhos não aguentam a burrice. Que eu estou lendo aqui, mas eu estou lendo. Agora, engraçado, né? E aí que é a total incoerência protestante. É que ele admite que Deus ora é onisciente, ora não é, né? Mas na primeira pergunta, a segunda pergunta que ele faz no texto é a seguinte, que a gente não consegue explicar como Cristo, sendo Deus ou Deus homem, né, ou mesmo o Espírito Santo, não sabe a data do fim. Quer dizer, ele diz, olha, Jesus Cristo não pode ser Deus porque ele não é onisciente, ele não sabe uma coisa. Mas esse mesmo Deus, ele admite que não sabe o que é sofrimento. Né? Numa hora ele fala, Deus tem que ser onisciente. E na outra ele fala, não, tem hora que Deus é onisciente, tem hora que Deus não é onisciente. Total falta de coerência. Total falta de coerência, gente. Né? Aí ele bota o 20 para terminar, né, a epopeia. Não consegue explicar como Cristo, sendo Deus, tem uma cabeça. Né? Aí eu falei para ele, cara, Jesus Cristo sempre faz a vontade do Pai, mas isso não significa que ele é inferior. Assim como a mulher não é inferior ao homem. Pois a carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, fala o seguinte: não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala que o homem é a cabeça da mulher, né, não é que dizendo que a mulher é inferior ao homem, de modo algum. Mas há uma ordenação dentro da salvação. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, e Deus, né, é a cabeça de Cristo. Né? E Deus aqui é o próprio Cristo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que formam Deus. Mas isso o protestante não entende, não consegue saber que Deus é um ser único, né, formado por três pessoas distintas. O Pai que tudo doa, né, o Filho que nos salva, e olha que tem parte que fala que o Pai salva, o Filho salva. Jesus Cristo é chamado de Deus várias vezes dentro da Bíblia. Né? Recomendo que leiam o capítulo 1 de Hebreus, que o próprio Pai chama o Filho de Deus. Mas são coisas que os protestantes desconhecem. Então, gente, né, é isso aí, foi tudo respondido. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.